20:13. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia que tais coisas aconteceram. É verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles têm um poema muito antigo, né, que diz sobre pecados na areia. Acho que quase todo mundo já leu ou já ouviu falar desse poema. Era um homem que teve um sonho, e esse sonho, ele estava na areia de uma praia caminhando com Jesus. Em dado momento, esse homem olha para trás e percebe que em alguns momentos só havia um par de pegadas. E por coincidência, na cabeça dele, aquele par de pegadas, aquele momento de par de pegadas, só tinha um par de pegadas, foram os momentos mais difíceis da vida dele, que a areia da praia representava a vida dele. E ele, caminhando com Jesus, falou o seguinte: mestre, fala, meu filho, eu percebi que em alguns momentos só havia um par de pegadas na areia, e foram os momentos mais difíceis da minha vida. E ele falou para Jesus: por que o Senhor me desamparou no momento mais difícil da minha vida? Jesus olhou para ele com aquele olhar calmo de Jesus, sempre manso, tranquilo: não, meu filho, eu não te desamparei. O par de pegadas que você viu eram meus, eu te carregava. Então Jesus carregava aquele homem no momento mais difícil. O texto que nós lemos, queridos, de Lucas, é um texto que aconteceu praticamente no mesmo dia que Jesus ressuscitou. A questão de Jesus ter morrido, para os apóstolos, para os discípulos, foi muito forte, que muitas pessoas largaram tudo para seguir Jesus, acreditaram no projeto de Jesus. Eles largaram a profissão, deixaram tudo para trás, acreditaram no projeto de Jesus.
E Jesus fazendo milagre, a popularidade de Jesus foi aumentando, as pessoas que seguiam Jesus também foram aumentando, o que era um grupo virou uma multidão. Mas chegou uma hora que Jesus foi crucificado. Muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus acreditavam que na hora que ele fosse julgado, ele ia reagir e acabar com aquilo. Não reagiu. Aí ele foi crucificado. Quando eles viram que Jesus realmente morreu, eles falaram: não tem mais jeito, ele morreu. Agora dá para imaginar, queridos, a frustração daquelas pessoas. Elas investiram tudo em Jesus. Já deve ter passado por isso. Você coloca a sua esperança em alguém. Você acredita que aquele alguém vai fazer alguma coisa por você? De repente a pessoa morre. Jesus morreu. Acabou. Aí as mulheres foram no cemitério, que era normal naquela época, levar flores, passar óleo no caixão de fundo. Quando chegaram lá, elas estavam preocupadas. Por quem vai tirar pedra para a gente entrar lá? O sepulcro de Jesus era como se fosse uma caverna. Imagina aquela porta ali. O sepulcro ficava lá dentro, tinha uma pedra ali, tinha que tirar a pedra e entrar para ir lá onde estava o corpo de Jesus. E aí, quando elas começaram a chegar lá, a pedra não estava. A pedra não estava. E quando elas entram, tem um anjo lá, sentado na cabeceira do caixão, e ele faz uma pergunta: por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Jesus não está mais aquele que ressuscitou. As mulheres voltaram falando: ó, Jesus ressuscitou. E alguns apóstolos correram lá para ver Jesus, e realmente o corpo não estava lá. Não estava lá. E esses dois homens vieram embora, tristes, falaram que o corpo não está lá, mas e vieram tristes andando para ir embora. Emaús era uma aldeia, que era uma distância aí de, não sei que aí, vamos colocar aí, alguns quilômetros de caminhada, não era tão longe assim. E eles caminhando, tristes. Já viu quando você está andando lá de uma pessoa que está triste? As pessoas estão tristes? Não falam quase nada, não é? Porque são calados. E os pessoas estavam calados. Quem se aproxima deles? Jesus. Jesus se aproxima deles e começa a andar com eles. Aí Jesus já vai direto na pergunta: por que vocês estão tão tristes? E queridos, eles nem desconfiaram. Mas por que o homem chegou e já perguntou de uma vez? Ele nem conhece a gente, de repente o nosso jeito é esse. Eles andando, cabisbaixo, quieto. Por que vocês estão tristes? Aí eles olham: você é o único que esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? E o que aconteceu? Ué, Jesus Nazareno. Interessante que eles estavam cantando Jesus é Jesus. É o Jesus Nazareno que fez tantos milagres, queria ser o nosso Salvador. A gente tinha esperança que ele ia ser o nosso Salvador. As nossas autoridades o prenderam, entregaram para ser morto, ele foi crucificado e morreu. Aí falou: é verdade. Algumas mulheres foram atrás dele no sepulcro e não acharam o corpo dele, mas ninguém viu o corpo dele. Aí Jesus começou a explicar para eles: por que vocês estão com os corações tão fechados? Ó, Jesus começou a explicar a coisa que tinha que realmente acontecer. Jesus foi explicou para eles. E chegou no momento em que eles iam entrar para a casa deles, Jesus fez menção de continuar. Aquilo que Jesus fez menção de continuar, ele falou: não, fica conosco, já é tarde, entra aqui, vamos tomar refeição conosco. E era costume da época que quem agradecia era o visitante. O visitante sentava e ele que agradecia. E aí, devem ter feito o situar, lavado a mão, tudo direitinho, prepararam a mesa e deram pão para Jesus. Ele era o visitante para ele partir o pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece. Aí uma hora o outro fala: é ele. Nosso coração não estava ardendo quando ele estava falando sobre a Bíblia. E os homens que estavam tristes, cansados, eles voltam correndo e falam: oh, nós temos Jesus também. Nessa noite, queridos, quero falar sobre a constante presença de Jesus na nossa vida. Amém? A constante presença de Jesus na nossa vida. Jesus sempre está conosco. E aí eu quero tirar algumas coisas aqui do texto. A primeira coisa que eu quero falar é aquela pergunta que Jesus fez. Jesus se aproxima deles e logo de imediato Jesus faz o quê? Por que é que vocês estão tristes? Primeira coisa, por que é que Jesus sempre está conosco? Porque Ele sabe que vira e mexe nós ficamos tristes. Ele sabe. E queridos, o mundo, a família, a situação financeira, o vizinho,
sempre nos dão motivo para a gente ficar triste. Não é verdade? As pessoas às vezes que eram para trazer mais alegria para a gente, é que às vezes acabam atrapalhando a nossa alegria. Você chega em casa alegre, uma notícia boa, aí vem alguém da casa e dá uma notícia ruim. Aí Jesus fala, se eu não andar com eles vão estar sempre tristes. Jesus está sempre conosco, porque a gente vira e mexe está triste. E uma das coisas que Jesus não gosta de ver é um filho dele triste. Jesus não gosta de ver a gente triste. Então Jesus anda com a gente porque ele sabe que só de ele estar do nosso lado, ele transforma a tristeza em alegria. E essa pergunta que Jesus chega, por que estás triste? Porque Jesus nos conhece. Às vezes o sorriso está onde? Está aqui. Mas como está o coração? Chorando, triste. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Na verdade, a gente sabe que não está bem. A gente fala que está bem para não ter que ter explicação. Na verdade, a gente está triste, está chateado, está cansado. Se pudesse fazer um buraco, entrava lá dentro. Não sei o que resolve entrar no buraco, né? Mas tem gente que quer entrar no buraco, não sei se vai resolver muita coisa. Então, Jesus está sempre conosco porque estamos tristes. Segundo motivo que Jesus está sempre conosco, aquele homem chamado Cleopas respondeu Jesus bem duro, observaram? Você é o único que está em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Sabe por que Jesus tem que estar conosco? Porque vira e mexe, ficamos revoltados. Isso era mais quando a gente era adolescente, mas agora também, quando a gente está revoltado. Eu fui conversar com uma pessoa lá no Frade, até falei isso, não sei se foi quinta-feira, eu falei aqui. Pessoa com casa, marido empregado, ganhando quase R$2.000. Tá bom o salário, tá bom o salário? Os filhos com saúde. Ela começou comigo e falou assim, pastor, eu não aguento essa miséria de vidas. Meu Deus! Que miséria é essa? Onde você está vendo? Eu falei para ela, se eu conhecesse alguém na miséria em Angra, eu coloquei você no carro e te mostrava o que é miséria. Então a gente, qualquer coisinha que acontece, a gente fica revoltado. Queimou uma lâmpada, que porcaria de vida. Por que queimou a lâmpada? Sua vida é ruim. A gente se revolta facilmente. Aí Jesus tem que estar do nosso lado e falar, olha, tem vidas piores que a sua. Tem pessoas mais complicadas que você. Olha que tem pessoas que fariam de tudo para ter a vida que você tem. Então Jesus está do nosso lado para controlar a nossa revolta. A gente não parece aquele barril de pólvora. Qualquer coisa a gente explode. TV vai chegar. Se a gente não estiver com Jesus, vai chegar um dia que alguém vai falar assim, bom dia, por que é bom dia? Você já fala, calma. Está nervoso? Calma. A gente vive com nervo na flor da pele. Aí Jesus tem que estar do nosso lado. Calma, meu filho, estou contigo. Calma. Esse problema eu vou resolver. Essa situação eu vou mudar. Calma, eu te entendo. Você tem motivo para estar nervoso, você tem motivo para estar nervosa. Aí um dia você deu um grito, um dia a vontade de jogar uma panela. Você fala, eu sei disso, é difícil. A situação, as coisas não acontecem do jeito que você quer. A gente está do nosso lado falando, calma, eu estou contigo. Calma, essa tempestade vai passar. Então por que Jesus está sempre conosco? Primeiro, que a gente vira e mexe está triste. O diabo quer nos entristecer, o pecado quer nos entristecer, o mundo quer deixar a gente triste, sempre nos deixa triste. Segundo, vira e mexe a gente fica revoltado. Não é sem motivo não. A gente está do nosso lado e fala, meu filho, calma. Terceiro motivo, por que Jesus está sempre conosco? Terceiro, a gente, se eu estou certo, a gente não entende a maioria das coisas que acontecem. A gente não entende. Aconteceu uma coisa, mas por que aconteceu? Eu não entendo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Aí Jesus está do nosso lado para quê? Para nos explicar. Minha filha, aconteceu isso, por isso. Meu filho, aconteceu isso, por isso. Queridos, a gente não consegue ter uma visão total do mundo. Aí Jesus nos explica que poderia ser pior. A gente acha que tudo que acontece com a gente é o pior que tem no mundo. Aí quando Jesus começa a explicar para a gente, olha, realmente podia ser pior. Realmente podia ter uma situação mais complicada. Eu conheci uma mãe, você sabe que eu conheci, ela chegou a morar aqui, um tempo, bem aqui pertinho. Ela teve 11 filhos. 11 filhos. Não lembro bem, é mais de 11. E todos eles ele colocou o nome bíblico. Queridos, dos 11 filhos que ela teve, foram 2, 3 mulheres. Uma filha caiu no mundo da prostituição. Com qualquer cerveja ela saiu com homem. Desse jeito.
Arrumou 2, 3 filhos e não parou. Os outros filhos, teve um que o próprio irmão matou. Brigavam todo dia. Um dia eu encontrei com ele todo arranhado. O que é isso, fulano? Briguei. E rapaz, o negócio foi feio. O outro, só tem que ver o outro. Você viu o outro? Foi meu irmão. Que isso? Você brigou na rua, te rolar na rua. Eles moravam no açude. Eles estavam brigando, gente. Não sei quem conhece ali o açude 3, ali o açude 3. Tem uma ruinha assim, que é perto do mercado. Queridos, eles saíram brigando, saíram rolando na rua, os dois. Os dois irmãos falam, meu Deus, que isso? Aí a gente olha para a nossa família, às vezes a gente fala, pô, minha família é isso aqui, Deus fala, olha, tem família pior. Tem família pior. Então Jesus está conosco sempre para nos explicar as coisas. Para nos fazer entender que há coisas que acontecem, que às vezes é inevitável. Inevitável, só não tinha que acontecer. É consequência de algumas coisas. Então, primeiro, Jesus está conosco para não nos deixar tristes. Segundo, para controlar a nossa revolta. Calma. Terceiro, para nos explicar as coisas. Jesus está conosco. Segundo texto, para nos fazer agradecer no momento difícil. Aqueles homens estavam chateados, aqueles homens estavam tristes. Aqueles homens estavam do lado de Jesus e não viam. Quando eles pararam de reclamar, pararam de ficar tristes e foram agradecer, viram Jesus. Queridos, Jesus está conosco para nos colocar força para a gente agradecer. Para a gente estar agradecendo a Deus, apesar de todos os problemas que nós temos. Agradecer a Deus, porque Ele sempre está conosco. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu trabalhava ali no Shopping 33. E um dia eu estava no ponto de ônibus. Estava com dinheiro só para ir embora, morar no 9 de abril. Mas eu não sabe onde fica o 9 de abril não, né? Aí eu tinha que ir embora, eu estava com passagem de ida, com 2 filhas em casa, a esposa. E eu estava, pô Jesus, eu sou cristão. Não bebo, não fumo, nada assim com Jesus, né? A gente estava cheio de razão. Né? Só tem dinheiro para ir embora para casa, Jesus. O que é isso, Jesus? O senhor não olha para mim? Me passa um homem correndo só com 2 toquinhos de braço. Eu quase fui embora perto. Jesus me perdoa. Eu não sei o que eu estou falando. Estou falando besteira. Estou reclamando porque eu não tenho mais passagem de ir embora. E esse homem correndo só com 2 toquinhos de braço dele. Parava aqui, queridos. Não sei o que foi. Correndo só com 2 toquinhos de braço. Na hora eu pedi perdão para Deus. Aí teve uma outra vez, eu e a pastora Flor estavam numa igreja. E tem igreja que fica aquilo, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Vamos orar, levanta, vamos ler a Bíblia, senta. Aí a Flor falou assim comigo, a gente morava em São Paulo, tem 1 ano de casado. Ela disse, paixão, não vou levantar mais não. Nossa, senta, levanta. Eu falei, você que sabe, eu vou levantar. Quando ela falou que eu ia levantar, entra uma moça na cadeira de roda, com os braços atrofiados, e fica do lado dela, ela já levantou. Tem gente que está doido para ficar levantando e sentando. Você pode estar reclamando? Então Jesus está do nosso lado para nos fazer agradecer. Para nos fazer entender. Para dizer, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Porque, queridos, a gente se baseia muito na nossa vida só na tragédia. Esquece que Deus não faz a nossa vida só de tragédia. Não faz a nossa vida só de problema. Não faz a nossa vida só de dor. Ele faz outras coisas também. Ele faz tantas coisas por nós. Então Jesus está conosco sempre para nos fazer agradecer. E por fim, queridos, Jesus está conosco, sabe por quê? Se não fosse Jesus, a gente não estaria vivo até hoje. Se não fosse Jesus, não estaríamos de cabeça erguida. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui dentro sob circunstância nenhuma. Queridos, nós temos todos os motivos do mundo para desistir de viver. Amém? Temos todos os motivos do mundo para encher a cara de cerveja, de cachaça, temos todo motivo do mundo. Nós esquecemos os nossos problemas, fazendo mais problemas. Vamos ter mais problemas. Gastar o dinheiro que eu não posso, acabar com o fígado, acabar com todo mundo, acabar com a família. Mas a gente tem motivos, a gente olhar humanamente o que acontece na nossa vida, o que a gente não tem, o que o outro que não faz nada tem mais do que a gente tem motivo. Mas Jesus está do nosso lado para falar, não desista, vai valer a pena. Não desista, eu vou te recompensar. Você não está sozinho, você não está sozinho. Eu estou do seu lado. Aqui meu ombro, não tem ninguém. Põe aqui a cabecinha no meu ombro e chora.
Pode falar comigo. Você pode falar comigo a noite toda. Eu vou te ouvir. Eu sou o seu ouvido. Eu sou o seu amigo. Eu entendo cada lágrima que desce dos olhos. Eu entendo cada revolta. Eu entendo a sua dor. Jesus está conosco. Se não fosse Jesus, a gente já estava perdido. Então nessa noite eu quero passar essa palavra que a gente tenha certeza. Pode acontecer o que for, a gente nunca está sozinho. Fala assim, repita comigo. Eu tenho certeza. Não, fala com mais fé. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nunca vou estar sozinho. Eu vi um menininho. Meu pai falou com o menininho. Ele tinha 5 anos. Sabe como que ele orava? Já está linda a oração dele. Tem adulto que não ora assim, não, que tem medo. Ele orava assim: Senhor Jesus, eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar, o Senhor vai acordar comigo. Se o Senhor não acordar comigo, é porque eu vou acordar com o Senhor. Se o Senhor acordar comigo, eu acordei vivo. Mas se eu amanhecer morto, eu vou estar com o Senhor. Então ele passa a ideia o quê? Que nada nos separa de Jesus. Olha que coisa bonita, nada. Nem a vida, nem a morte, nem a dor, nem a alegria, nem a tristeza, nada nos separa de Jesus, não nos larga por coisa nenhuma. E olha, né, não sei quanto vocês, né? Mas tem gente mais bonita do que eu. Mas mesmo assim não me larga. Não me larga. Vocês não vão acreditar, tem gente mais rica do que eu. Vocês acreditam nisso? Tem gente mais rica do que eu? Mas mesmo assim ele não me larga. Porque ele me ama, ele te ama. Nada vai te separar de Jesus. A coisa mais terrível para Jesus se chama pecado. Nem os meus pecados, nem os seus pecados separam Jesus da gente. A gente perde contato com Ele, mas Ele está sempre do nosso lado, esperando a gente para nos abraçar, para mostrar o quanto Ele nos ama. Amém? Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Então, chegando ao final do nosso culto, terça-feira nós temos